Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de março de 2022. Hoje no programa a gente recebe alguns dos padres que foram recém-ordenados aqui na nossa arquidiocese. Há pouco a gente conversou com o padre Janailson Campelo e também com o padre Tiago Barbosa. E agora a gente recebe aqui o padre Iago Carvalho, que também vai falar um pouco sobre esse seu caminho vocacional, né? Essa expectativa aí para esse sacerdócio que começou há bem pouco tempo. Bem-vindo aqui, Iago, ao programa Aprendendo com a Igreja, mais uma vez. A última vez que você tinha vindo ainda era como seminarista e agora como padre. Bem-vindo, um ótimo dia. Ótimo dia, Luísa, ótimo dia a todos que nos escutam pela Sintonia do Bem, a 91.9, de modo especial neste programa, quem tem um carinho. Sempre que tem a oportunidade de falar aqui na rádio, vai comentando as novenas ou então aqui neste programa, principalmente neste quadro Aprendendo com a Igreja. Com certeza, graça de Deus. É verdade. E aí, Iago, no início do programa, a gente falava com os outros padres sobre como é que foi esse despertar vocacional na vida de cada um. E aí, na sua vida, como é que se deu esse chamado ao sacerdócio? Olha, eu costumo sempre dizer que não foi um passe de mágica, né? Deus foi me chamando aos poucos e eu tentando compreender o chamado dele. Que às vezes a gente não entende muito a vontade, o projeto de Deus na nossa vida, mas a primeira memória que eu tenho é que aos 7 anos, né, eu tinha esse desejo de ser como aquele homem que estava ali no altar. E ainda queria mais, eu queria ser padre, né, que na minha cabeça ainda não estava bem formado, mas eu queria ser padre só para servir a minha comunidade. Porque como padre atendia várias comunidades, então eu queria ser padre só para aquela comunidade. E um detalhe, eu queria ser padre só para confessar, porque eu via que o povo procurava o padre na época, e eles diziam, não tenho tempo, tenho reunião, tenho isso, tenho aquilo outro, e aquilo me entristecia muito, né? Então, ficava dizendo, não, eu vou ser padre para confessar. Às vezes nem sabia o que era confissão ainda, sacramentar confissão, mas meu desejo começou aí, a partir dos 7 anos, foi que eu fui entendendo e compreendendo o desejo de Deus na minha vida, né? A resposta vocacional. E aí, você fazia parte de qual paróquia nessa época? Nessa época, que é a minha paróquia de origem, né? Que é a paróquia de São João Batista, na Vila de Ponta Negra. E meus pais trabalhavam lá na questão do dízimo, da catequese. Só que o Monsenhor Lucas me fez um convite a mim e a meus pais para irmos para a paróquia de Santo Afonso, que ele ia assumir. Que foi a paróquia que me enviou para o seminário. Tenho muito carinho, muitos amigos, enfim, foi a paróquia quando eu celebrei também a minha primeira missa. E também já celebrei lá na comunidade de São Mateus Moreira, na Vila de Ponta Negra. Aí depois fui para a paróquia de Santo Afonso com o Monsenhor Lucas, na esperança dele me dar a carta com 14 anos para entrar no seminário. Mas o Monsenhor disse, olha criatura, você está muito novo, quer agarrar o mundo com as pernas, então vamos ver, se for de Deus, você entra. Toda a vontade de Deus, você entra no seminário. Se não for, Deus vai lhe mostrando outro caminho. Eu não gostei muito daquela resposta, fiquei 4 anos sendo acompanhado por Monsenhor Lucas, mas eu acredito que é tudo ação de Deus na nossa vida, como foi bom para o meu crescimento de maturidade espiritual enquanto pessoa, enquanto homem, foi muito bom. Foi uma ação de Deus, de fato, o chamado de Monsenhor Lucas para ir para a paróquia de Santo Afonso, depois o envio para o seminário de São Pedro. Sem dúvida. No início do programa, nos 2 últimos blocos, a gente também falava com os padres Janailson e Tiago sobre os desafios para o sacerdote hoje, né? A gente sabe que a gente vive uma sociedade diferente, né? De tempos atrás, principalmente do ponto de vista tecnológico, e eu acho que hoje as exigências da sociedade são muito maiores do que de tempos atrás, né? Principalmente em relação a que a gente vive uma sociedade com muita correria, não é? Em que a gente vive também muita questão do individualismo. E aí, para você, Iago, como é que você se vê nessa sociedade, né? Com esse perfil da atualidade? Eu acredito muito que o padre é chamado a ser unidade na diversidade, né? Ele não deve se moldar à realidade, mas apresentar a realidade daquilo que a igreja apresenta, sendo padre, né? E, de fato, dialogando, sendo presença. Eu acredito muito
na presença do sacerdote. Às vezes não precisa nem ele falar, nem fazer nada, mas só em estar presente, né? Em estar presente. E São Francisco de Assis dizia que às vezes o único evangelho que muitas pessoas irão ler não são os evangelhos como nós conhecemos, mas a própria vida da pessoa, do cristão. Então, trazendo isso para a vida sacerdotal, eu acredito que o exemplo do sacerdote no olhar para a comunidade, na questão das celebrações, mas também no olhar para com o necessitado, né? O padre ser esta liderança na comunidade em que desperte nos outros também este sentido não somente da caridade, mas no sentido da fraternidade, de estar próximo àqueles que sofrem, de modo especial espiritualmente, mas também materialmente falando, né? Promovendo ações e expectativas de esperança aonde ele está. Ser padre não é fácil, é uma resposta de amor a Deus. No entanto, Deus vai nos capacitando, nos dando forças de seguirmos adiante. Somos humanos, temos os nossos erros, nossas falhas, não somos anjos, mas Deus vai nos dando essa força, de fato, para, diante de todo esse contexto, ser um sinal de Cristo, né? Ser um sinal da presença da igreja, ser um sinal de esperança na comunidade. E aí a ordenação aconteceu agora, assim, há bem pouco menos de um mês, né? Foi dia 16 de fevereiro e eu acredito que para vocês, né, fica aquela expectativa, né? Porque a ordenação é a concretização de tudo que vocês vivenciaram, né? Isso. Desde os encontros vocacionais, né? Ali ainda meio que aspirante, né, ao seminário, e todo esse período de estudo, de formação, né, e concretizar ali na ordenação sacerdotal. E aí, qual a sua expectativa para a vivência desse ministério? Minha expectativa para a vivência desse ministério é o meu lema de vida, meu lema de padre, né? É em tudo amar e servir. Primeiro eu amo, para depois servir com amor, porque quem serve sem amor não há sentido no seu serviço. E nós ficamos 10 anos nessa expectativa, né? Então, a partir da ordenação presbiteral, a igreja confirma, de fato, aquele jovem tem vocação, né? Eu me considero jovem porque ainda o sou, né? Pela idade, e confesso que ainda fico assim, me olho no espelho, então às vezes me pego e penso assim, meu Deus, já sou padre. Ainda tá caindo a ficha, né? Já sou padre. Foram tantas as dificuldades, tantas coisas que foram acontecendo ao longo do caminho, mas eu nunca tive dúvida de que Deus de fato me chamava. E quero agora, a partir do meu ministério, de fato, amar e servir, né? Amar aqueles que precisam, amar a pessoa da igreja na pessoa de Cristo e, de fato, servir aonde for enviado, servir aonde eu estiver sendo colocado pelo bispo, pela comunidade, enfim, ter uma utilidade no sentido de salvação daquelas pessoas que me serão confiadas. Com certeza. E certamente tem muitos dos nossos ouvintes, homens, né, jovens, que estão nos acompanhando neste momento e que talvez até por essa entrevista, né, sentiram no coração o chamado para o sacerdócio. E aí, qual é esse caminho que o jovem ele tem que trilhar, digamos, até entrar no seminário e esse processo formativo que ele passa ao longo dessa preparação para o sacerdócio? A primeira coisa que quem quer ser padre deve ter é não ter medo. Não ter medo. O segundo passo é não ter apego, porque todo apego gera sofrimento. Quando estamos apegados à nossa família, a um objeto, a alguma coisa, quando esta coisa se vai, o nosso coração também se vai. Então são 2 conselhos que eu dou: não tenha medo e não tenha apegos. Se desprenda. E Deus vai constituindo e construindo a vida vocacional. Procure o seu sacerdote, o padre da sua comunidade, converse com ele, diga-lhe que tem esse desejo de ser padre, né? Para aí sim ser encaminhado para os encontros vocacionais, e se for da vontade de Deus, como o Monsenhor Lucas também me disse, né? Se for da vontade de Deus, ingressa no seminário e cursa o propedêutico, 2 anos, filosofia, 3 anos e teologia, 4 anos. Durante esse período no seminário, há sempre as formações, o acompanhamento da equipe de formação, há também as etapas a serem vencidas, né? As disciplinas e tudo mais, toda a regra de vida do próprio seminário, para aí sim chegar às ordens, né? Que é a admissão às ordens sacras, leitorato, acolitato, diaconato, aí depois presbiterato. Mas para cada passo dado,
há uma formação, há uma instrução, há também um aconselhamento e também uma consulta, né? Sim, consulta sim. do padre de origem, do padre pastoral, consulta ao povo de Deus, consulta aos padres, ao próprio bispo, né? E a própria comunidade. Mas assim, são passos que devem ser dados com muita verdade, sem medo e sem apegos, né? Quem quer ser padre, de fato e de direito, há de acertar na vocação e ser muito feliz sendo padre. Com certeza. E é interessante a gente até destacar isso, porque a gente observa que é um longo período de formação, porque é uma decisão séria, né? Uma decisão para a sua vida, é a vocação que você vai exercer na igreja. E durante todo esse período, o jovem, né, que está se preparando para o sacerdócio, ele vai discernindo, né, a sua vocação. Inclusive da nossa turma, muitos desistiram, né? Viram que realmente não era vocação. Sim. E graças a Deus, porque senão iriam sofrer e ia fazer o povo de Deus também sofrer. É verdade. Então foram seguindo outras vocações. Eu digo muito, olha, quando a gente se ordena, quando se torna padre, depois de passar por todo esse processo, a gente tem que ter 2 certezas na vida. A primeira é que vai morrer. E a segunda é que é padre eternamente. Pois é. Por isso esse período de formação de 10 anos, né? De preparação, de discernimento, de amadurecimento, né? Para trabalhar a questão humana, a questão também afetiva, né? Dom Henrique sempre dizia, o sacerdote é aquele homem eternamente de coração ferido. Sempre vai nos faltar alguma coisa. No entanto, é preenchido pelo serviço, pela igreja, por Cristo, enfim. Mas esse período de formação, justamente para nos preparar para a grande missão, que eu costumo sempre dizer, não é ponto de chegada, é ponto de partida para muita coisa que ainda tem para se viver no ministério sacerdotal. É verdade. E aí, para você, Iago, assim, que é recém-ordenado, né, o que é que, digamos assim, o que é que você vai levando de bagagem, né, desse período de formação e que vai lhe ajudar agora nesse caminho sacerdotal que está se iniciando? Eu levo como bagagem muito carinho, muitas orações do povo de Deus que acreditaram na minha vocação, mas de um modo especial a própria formação do Seminário de São Pedro. Sim. Nas comunidades onde passei, em Ceará-Mirim, Tangará, Pacifica, né? Nas comunidades onde tive a oportunidade de ter alguma formação, mas de um modo muito especial eu levo a confiança de Deus na minha vida em ser um bom padre, né? Em ser um bom padre. Recebi ainda agora, recentemente, a nomeação, né, para continuar como secretário pessoal do bispo, mas também a missão de ser coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. Então, levo nessa bagagem muita humildade e pedindo a Deus que me dê a graça da sabedoria de me conduzindo e ajudando aquelas pessoas que se aproximarem de mim procurando a Cristo. É verdade. E o nosso programa já vai assim se encaminhando para o final e a gente deixa aqui o espaço para que você também possa transmitir uma mensagem, né, nesse final do programa àquelas pessoas que nos ouvem neste momento. Eu deixo a todos aqueles que nos ouvem agora, de modo especial aqueles que querem ser padres, que tenham coragem de ir adiante, respondam com carinho, com firmeza o chamado de Deus, e também aos pais, né, que têm filhos que têm esse desejo, as famílias, que incentivem seus filhos. Ser padre é muito bom, apesar de ser recente, mas é muito bom. Mas continuemos a rezar pelas vocações, para que Deus nos envie bons operários para a sua messe e nos dê a graça de termos bons padres, para nos ajudarem em momentos felizes, casamento, batizado, Sim. ordenação, mas tem também momentos tristes, né, na despedida de um ente querido, no próprio sacramento da confissão, da remissão dos pecados, da unção dos enfermos. Mas a mensagem que eu passo é: não tenham medo, tenham esperança de ir adiante. Cristo nos chama e nos dá a graça de sempre, em tudo, amar e servir. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, Padre Iago. Seja sempre bem-vindo, né? O senhor que já é uma figura conhecida aqui nossa, né? Está em vários momentos da Rádio 91 e a gente realmente deseja que Deus lhe abençoe hoje e sempre nessa missão. Amém, amém. E a você que nos acompanhou nesta manhã de domingo aqui na Rádio 91.9 FM, muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo a partir das 10 da manhã. Você não sai da sintonia do bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Para você e a sua família,
Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de março de 2022. E hoje no nosso programa a gente recebe os padres Janailson Campelo e Tiago Barbosa, que foram recém-ordenados aqui na nossa arquidiocese no último dia 16 de fevereiro. No terceiro bloco a gente também vai receber o padre Iago Carvalho, que foi também recém-ordenado nos últimos dias. E aí no primeiro bloco, meninos, a gente está falando sobre esse caminho de formação, né, para rumo ao sacerdócio. E aí nesse segundo bloco eu queria que a gente começasse, eu vou começar com o padre Janailson, para falar sobre os desafios, né? Vocês estão aí recém-ordenados e a gente vive hoje um novo tempo, né? Com muitas ofertas, digamos assim, né? Muitas exigências do mundo atual. E aí, qual é o desafio de ser padre hoje? Realmente, nós lidamos com muitos desafios e a igreja, nos dias atuais, ela enfrenta os desafios próprios desse tempo, porque vivemos hoje a era, né, das mídias digitais, das redes sociais, onde tudo se comunica de modo tão rápido, e a igreja ela também vai tendo que se adaptar a esses novos tempos. Então a gente vê todo o trabalho da PASCOM, né, da nossa arquidiocese, da igreja de modo geral, tentando justamente mostrar ao mundo, né, este diálogo da igreja com o mundo, no qual a igreja vai transmitir a mensagem de Jesus Cristo para os nossos dias atuais, através dos meios que temos hoje, né, que são muitos, os meios midiáticos. Então nós percebemos que precisamos utilizar os meios de comunicação. Este é um desafio hoje para a igreja, estar inserida ali sem perder a sua essência, é claro, né, mas transmitindo toda a riqueza e todo o ensinamento transmitido ao longo desses séculos todos, neste tesouro que é o ensinamento, a doutrina da igreja. E aí nós vemos hoje uma sociedade também muito fragmentada, não é? Essa sociedade na qual a pressa se faz uma realidade visível. Né? Então as pessoas neste mundo da pressa, de tantas coisas a serem resolvidas de forma tão rápida, então a igreja convidar as pessoas para os momentos de oração, para os momentos realmente de parar, né? de refletir sobre a própria vida, de encontrar o sentido, né? Em meio àquilo tudo, em meio a todo o movimento que as pessoas vivem hoje, né? Então são tantos os desafios que vão se apresentando, e a gente vai percebendo que nos moldes que a nossa sociedade está hoje, é um desafio evangelizar. Verdade. Porque até mesmo as comunidades rurais, elas já trazem esse pensamento urbanizado, no qual as mídias chegam até lá, no qual as pessoas têm acesso. Então, com certeza, neste mundo de informações tão rápidas, de novas redes, de novas descobertas, nós vamos sendo desafiados a estar inseridos, a evangelizar, inclusive também a própria juventude, que diante dessa fragmentação que nós vivemos hoje, a perca do sentido da vida, muitos jovens acabam não percebendo o sentido, né, em meio a toda essa fragmentação. E aí o desafio para a igreja de evangelizar a todos, né? Inclusive a juventude, que é um público muito específico, um público muito envolvido, podemos assim dizer, com toda a questão midiática. E aí nós percebemos que o desafio da igreja é sempre este, é transmitir ao povo de Deus, né, a mensagem de Jesus Cristo. Então hoje nós temos que saber lidar com estas novas situações, estes novos meios, não é? Estes novos formatos nos quais a sociedade vai se apresentando, de fato transmitir toda essa riqueza da igreja, né? Todo o ensinamento da igreja em meio aos desafios dos dias atuais. Com certeza. O Padre Tiago quer também dar seu posicionamento. Não, acredito que o que o Padre Janailson colocou
né? E também por conta da pandemia, né? De tudo que nós estamos vivendo, né? De forma mais concreta, né? Verdade. Realmente a questão da comunicação, das redes sociais, dessa dinamicidade, né? E fragmentação, mostra bem, né, aquilo que são os desafios da igreja, assim, perante principalmente a sociedade. Eu queria só falar um pouco, talvez, daquilo que são os desafios, digamos, de uma forma mais interna, né, aqueles que o padre não é só padre, né, para aqueles que já são fiéis, né, e para a sociedade como um todo. E quando a gente pensa naqueles que já são batizados no nosso tempo, a gente lembra então essa dificuldade por conta daquilo que o Padre Janilson dizia, né, de ter muitas informações, né, muitas opiniões, muitas maneiras de pensar, né. É importante, né, essa pluralidade, essa questão do ouvir, né, o outro diferente, mas o problema às vezes acontece quando os fiéis eles querem trazer aquilo que não simplesmente não está na Bíblia, não é evangélico, mas é justamente contrário, né? E aí a gente sente hoje muitas pessoas que se dizem católica, mas são pró-aborto, né? Então, quer dizer, coisas que não têm sentido, não têm realidade, né? Então, às vezes nós nos deparamos hoje muito com essa realidade, né? Não, eu vivo a minha fé do jeito que eu quero, eu sou católico, vou na missa, mas não aceito isso ou aquilo. Então, no nosso mundo, isso de alguma forma está cada vez mais presente. E aí nós temos, né, que ir tentando, né, com paciência, orientando, mostrando, não, mas só Jesus nos deixou o caminho, né? Jesus disse, não, os mandamentos, né? O serviço, a doação, o amor, o perdão, né? Então, se nós não acreditamos naquilo que às vezes é tão explícito, né, da parte de Jesus, fica difícil nós conseguirmos organizar, né, as realidades. Mas faz parte do desafio dos hoje justamente por essa gama de informações onde todo mundo quer, né, que, digamos, a sua, entre aspas, né, verdade seja como que uma verdade absoluta e verdadeira. Sem dúvida. Realmente são desafios, né, que são impostos a nós, né, a vocês como sacerdotes, né, que de certo modo terminam agindo como diretores espirituais, né, que estão ali realmente para trazer uma palavra de aconselhamento, né, de apoio. E realmente a gente vive um mundo assim muito estranho, né, vamos dizer assim. E principalmente com a pandemia, né, algumas lacunas da nossa sociedade ficaram muito mais aparentes, né, algumas coisas assim ruins, né, ficaram bem aparentes, mas realmente isso aí representa um desafio, né, para todos nós enquanto cristãos e vocês como sacerdotes. E aí eu queria que vocês falassem também assim em termos de expectativas, né, assim, vocês estão aí há menos de um mês ordenados, e aí o que é que vocês esperam para o futuro, né, nesse caminhar sacerdotal que começou há bem pouco tempo? Vou começar aqui com o Padre Tiago. As expectativas são boas, né? diante dos desafios. Não, eu sou sempre tive muita consciência, não, e, né, é o que nós temos ouvido, né, não, do nosso bispo e também do Papa Francisco, nós não somos super-homens, né? Não somos nós que vamos resolver os problemas do mundo, né? Não somos super-heróis. Mas nós somos homens cristãos que desejam fazer o bem, né? E aí Jesus, ele vai fazer a obra através de nós, né? Então, sempre fui muito aberto, né, o que eu posso fazer, né, aquilo que eu consigo fazer, né, e aquilo que eu não posso, aquilo que eu não dou conta, né, coloco em oração, peço para Jesus, né, tomar a frente e ir encaminhando as coisas.
E aí ele vai mostrando outras pessoas, vai mostrando outras saídas, né? As coisas não necessariamente acontecem do jeito que nós pensamos e planejamos, mas sempre do jeito que Deus permite e deseja, né? E nesse sentido, então, espero, né, sim, né, que fazer a diferença, né, fazer com que a mensagem ela seja, como se diz, chegue, né, que a mensagem ela chegue num maior número de pessoas, né, de uma forma evangélica, verdadeira, boa, né, como o evangelho de fato né, uma boa notícia, né, como salvação, como de fato Jesus ele mesmo, né, trouxe a mensagem, né, a mesma mensagem, a mensagem verdadeira, mas de uma forma sempre nova, né, que enche os nossos corações de esperança, né, que nos fazem transbordar de alegria porque ela realmente nos completa, né? A mensagem que Jesus tem para nos dar realmente é aquilo que nos plenifica enquanto seres humanos. E a expectativa é justamente que essa mensagem ela chegue, né, aos corações e assim vá transformando a sociedade aos poucos, né? Que o meu grãozinho de areia, né, seja a minha contribuição, né, possa ser um pouquinho, né, diante de tudo aquilo que primeiro Deus faz e que tantos outros homens eles fizeram. Eu lembrei, né, porque como, né, nós temos o padre Tiago Taser, né, sim, ele faleceu há pouco tempo e eu fui celebrar de Santa Maria Mãe, né? Aí não acreditaram, né? Esse daqui é Padre Tiago. Aí não, Padre Tiago tá no céu. Né? Aí depois é Padre Tiago mesmo, é outro Tiago, né? E nesse sentido, algumas pessoas, né, disseram, um Padre Tiago agora está no céu e chegou outro Padre Tiago, né? E aí eu digo assim, né? Se eu for metade da que Padre Tiago foi, nossa, já teria sido uma grande vitória para Deus, porque ele realmente, né, ele e tantos outros, sim, né, sim. Deram seu exemplo, deram né? seu exemplo. Com certeza. E aí, Padre Janailson, quais são as suas expectativas agora para esse futuro no caminho sacerdotal? Pois é, as expectativas com certeza são as melhores, né, como o Padre Tiago bem comentava. Nós percebemos que somos homens chamados por Deus e temos, na condição de ser humano, temos limitações, não é? Então a gente realmente vai realizar aquilo que Deus vai nos permitindo e confiando sempre nesta graça de Deus que nos consagrou, que nos ungiu, que é justamente esta graça que vai nos fortalecer ao longo da caminhada, olhando para os grandes exemplos que tiveram em nossa arquidiocese, de modo particular, né, como o Padre Tiago mencionava também, o Padre Tiago, né, e também da minha terra lá de Santa Cruz, o Monsenhor Raimundo, quer dizer, homens que realmente doaram sua vida, olhando para todo esse histórico. As nossas expectativas são realmente de poder oferecer à igreja o melhor, né, oferecer o melhor para o povo de Deus, tendo estes grandes homens que deram seu exemplo como referência para nós, né? E de modo particular, para mim, todo padre, quando é ordenado, ele escolhe um lema, né, que a gente chama do lema sacerdotal. O meu, particularmente, no coração da igreja serei o amor, que é uma frase retirada da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né, eu acabo me identificando bastante com este lema que eu inclusive escolhi, porque justamente ela tinha esse desejo de fazer tudo pela igreja, né, de se dar totalmente pela igreja, de ser tudo na igreja, e depois ela foi percebendo um pouco disso que o Padre Tiago comentava, né, a gente vai percebendo que podemos fazer aquilo que Deus nos permite, aquilo que está ao nosso alcance, e nestes atos, nesta comunidade que Deus nos permitir atuar, na nossa arquidiocese, na paróquia que seja, ali poder de fato amar as pessoas, levar esta mensagem, como o Padre Tiago bem falava, né? Esta mensagem ser levada que é de fato a mensagem do amor de Jesus Cristo, que nossas ovelhas possam se sentir amadas por nós,
Eu acredito que esta seria uma grande vitória para todos nós, né, os sacerdotes, né, que nossas ovelhas possam de fato se sentir acolhidas, né, como diz Papa Francisco, o pastor com cheiro de ovelhas, né? Com certeza. Então, se cada fiel pudesse se sentir acolhido e amado por nós, será uma realização maravilhosa. Sem dúvida. A gente já está se encaminhando para o final do segundo bloco e, inclusive, da participação de vocês dois. No próximo bloco a gente vai receber aqui o Padre Iago Carvalho também para falar um pouco sobre essa sua trajetória rumo ao sacerdócio. E aí eu deixo aqui o espaço para vocês dois também transmitirem uma mensagem aos nossos ouvintes, né? Assim, nesse encerramento de bloco. Vou começar com o Padre Janaílson, que já está aqui com a bola da vez, né? Pode falar, Padre. Pois é a nossa palavra de agradecimento. Não é a rádio, a nossa arquidiocese, não é a todos que apoiam as nossas vocações, que apoiam o Seminário de São Pedro, que ajudam o seminário, né, através, inclusive, da campanha da COSERN. Sim. Então, assim, muitos nos ajudaram, né, o povo de Deus, muito nos ajudou e nos ajuda. Até hoje a gente agradece imensamente pelas orações do povo de Deus, né, por todo o apoio. Né, eu, de modo muito particular, deixo aqui o meu agradecimento a todos, né, de modo especial também ao Padre Vicente, meu diretor espiritual, que me acompanhou na vocação. Não é, a todo o povo lá do Maracujá, de Santa Cruz, né, das minhas raízes, de todos os lugares por onde a gente pode atuar e onde ainda iremos atuar, né. Realmente deixo aqui também para aqueles que quiserem me acompanhar nas redes sociais, né, lá vai estar Padre Janaílson Silva, inclusive com canal também lá no YouTube. Coisa boa. Com músicas, com formações, com pregações. Maravilha. Né, sejam todos bem-vindos, né, ao coração deste sacerdote, sejam muito acolhidos onde eu estiver, né, sintam-se realmente amados em Cristo. Sem dúvida, e é realmente isso, né, o padre hoje ele também tem que se utilizar dessas mídias, né, para poder também evangelizar e chegar a mais pessoas. E agora deixa eu com o Padre Tiago também para as suas considerações finais, a sua mensagem. É uma mensagem de gratidão, né, acho que não existe uma outra palavra que não realmente gratidão, né, por este momento, né, gratidão à Igreja Particular, né, a Igreja Universal e a Igreja Particular de Natal, né, ao nosso arcebispo, a formação do seminário, né, às nossas paróquias, ao povo de Deus, né, tem sido muito gratificante, né, a gente chegar nos lugares, né, e as pessoas, né, com alegria, né, nos parabenizar, nos pedir a bênção, dizer que estavam rezando, né, e aí eu sempre digo, né, continue rezando. Continue rezando. Então tem sido realmente muito gratificante esses dias e eu acredito que vai continuar sendo assim. Então, meu muito obrigado a todos, né, todos que de alguma forma, direta ou indireta, participaram, né, desse processo de discernimento vocacional, formação, e nos encontramos, né, por aí, né, eu não tenho um canal no YouTube, né, mas nós vamos nos encontrando pelas paróquias, pelas comunidades, né, e pela oração, né, Sem pela dúvida. oração nós nos fazemos sempre uns com os outros em Cristo Jesus. É verdade. Então, Padre Tiago Barbosa, Padre Janaílson Campelo, muito obrigada pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Desde já, né, a gente deseja a cada um que realmente Deus ilumine essa missão que está só no começo, né, e vai ter um longo caminho sacerdotal aí pela vida de cada um de vocês. E o nosso programa ainda não acabou, certo, gente? Tem ainda o terceiro bloco. Vamos receber aqui o Padre Iago Carvalho, que também vai falar um pouquinho sobre essa sua trajetória de vida rumo ao sacerdócio. E você não sai da sintonia do bem, o programa volta já já. Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e a gente começa hoje mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 13 de março de 2022. E hoje no programa a gente recebe
alguns dos novos padres que foram recém-ordenados aqui na nossa arquidiocese. Eles foram ordenados no último dia 16 de fevereiro e justamente a gente vai recebê-los para falar um pouco sobre a vocação, sobre os desafios para esses novos padres, como é que foi esse caminhar também deles até o sacerdócio. Foram 8 novos padres ordenados e hoje a gente recebe 3 deles. São os padres Janailson Campelo, o padre Tiago Barbosa e também o padre Iago Carvalho. Aqui comigo já o padre Janailson e o padre Tiago, e logo mais o padre Iago também se soma aqui a gente para participar do nosso programa. A gente já deseja aos dois um ótimo dia e bem-vindos aqui à Rádio 91. Bem, bom dia a todos, eu sou o padre Tiago Barbosa, e é uma alegria poder estar colaborando junto, né, neste domingo, dia do Senhor, né, no programa Aprendendo com a Igreja. É uma alegria poder, né, tanto que ele nos ensina, que nós podemos aprender sobre a nossa doutrina, também sobre a nossa igreja particular aqui em Natal. Então é muito bom estar com todos vocês. Realmente é uma alegria estarmos todos juntos, né? Bom dia a todos, a Luísa, ao padre Tiago, a cada amigo e amiga que nos acompanham, né, através da nossa rádio. É um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui hoje, poder compartilhar com cada um de vocês este dom, né, da vida na igreja, porque com certeza todos vocês rezaram por nós, né? Muitos se fizeram presentes na nossa ordenação, né, na qual o nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, através de suas mãos, estava ali nos abençoando, e também nas nossas primeiras missas, né? As 8 primeiras missas, que foram também momentos muito marcantes, com tantos fiéis, com tantos irmãos, muitos presencialmente e outros acompanhando de modo remoto, né? E assim, a nossa gratidão realmente por poder estar nesse momento aqui e poder compartilhar, não é, toda a riqueza que a igreja nos ensina, poder compartilhar com cada um de vocês. Sem dúvida. E aí a gente já começa aqui essa nossa conversa perguntando a vocês justamente sobre esse caminho, né? Assim, é um longo caminho até o sacerdócio, e eu queria nesse início que a gente falasse assim, como é que aconteceu esse despertar vocacional na vida do padre Janailson e na vida do padre Tiago, né? Todos nós somos chamados a uma vocação dentro da igreja, e vocês dois tiveram esse chamado vocacional ao sacerdócio. E aí, como é que foi esse processo de discernimento, né? Aí fica à vontade, quem quiser começar. Bem, alguns talvez deixa eu começar. Bem, o meu caminhar, de acordo com aquilo que a gente vai vendo, né, conversando, trocando experiências no próprio seminário, a minha vocação ela é um pouco mais tardia do que alguns, né? Alguns de nossa turma mesmo, de quando eram crianças, já celebravam missa com bolacha Maria. Né? Não é o meu caso, né? Na verdade eu sou criado, né, em Guarujá, São Paulo, no estado de São Paulo. Meus pais são daqui do estado, e quando a gente voltou para o estado, em 2010, e eu continuei, já era de caminhada, continuei participando da igreja, foi que realmente sentiu o chamado, né? Já em São Paulo tinha aquela curiosidade, aquela vontade, achava bonito, mas realmente não fui chamado, né? Não me sentia tocado ao sacerdócio, né? Somente como um ministério muito bonito da igreja. Mas quando então viemos morar, né, em Natal, meus pais hoje moram na zona norte de Natal, então na paróquia de Santana o chamado foi crescendo, né? A vontade de servir a Deus, se perceber que sem estar, né, na igreja, no serviço, mais perto, eu não iria me realizar. Então comecei o meu caminho vocacional justamente, né, quando voltei, né, com a família aqui para o Rio Grande do Norte. Sim. Conversei com o padre Ataíde, na época o pároco da paróquia de Santana, e ele foi me orientando, né? Então foi algo rápido, né? Assim, eu conversei com ele, no outro ano estava fazendo os encontros vocacionais,
no ano seguinte tinha ingressado no seminário, né? E hoje, 9 anos depois de formação no seminário, estou aqui, né, com vocês, sendo padre. Ainda, às vezes, parece meio que um sonho. E vocês ainda estão vivendo essa novidade, né? Porque faz menos de um mês que vocês foram ordenados sacerdotes, né? Então, acredito que para vocês ainda estão meio que assimilando, né, tudo isso. Porque uma coisa é vocês estarem no processo de estudo, né, formativo, e outra coisa é agora, né, essa concretização de tudo isso que vocês viveram ao longo desse tempo. E aí, Padre Janaílson, para o senhor, como é que foi esse chamado a essa vocação? Realmente, nós temos ainda essa sensação de estar num grande sonho, que nós sonhamos junto com tantas pessoas, com tantos amigos, irmãos, fiéis, que foram compartilhando este sonho. Deus nos concedeu a graça de se tornar realidade. Não é um sonho que nós sonhamos juntos. E em relação à minha caminhada vocacional na igreja, para a vocação no sacerdócio, é muito interessante ouvir o Padre Tiago falar sobre a sua experiência e perceber essa naturalidade, não é? Que ocorreu na sua vida vocacional, e na minha também não foi tão diferente. Foi tudo muito natural. Tudo começou rezando com as famílias, lá em Santa Cruz, que é minha terra de origem, Santa Cruz, cidade santuário, né? Uma terra muito abençoada, as pessoas de uma devoção muito grande. E então, tudo surgiu, né, rezando com as famílias. Foi um tempo no qual nós estávamos nos preparando para a construção da capela lá do meu bairro do Maracujá, né, que é Nossa Senhora das Dores. Sim. Que inclusive foi uma das 100 igrejas do centenário. Então, rezávamos com as famílias e ali começou a surgir aquele interesse de estar conduzindo os momentos de oração. E eu me sentia muito bem quando estava com as famílias, quando estava conduzindo, logo muito novo, aos 11, 12 anos. Mas já tinha esse detalhe assim da criança que estava rezando junto com as famílias. Mas não pensava ainda em ser padre. As pessoas começaram a questionar, eu não sabia nem o que era ser padre, não é? Então foi daí que realmente surgiu a curiosidade para entender o que seria ser um padre, e aquilo que eu já estava realizando junto às famílias. As pessoas já associavam um pouco a isso o fato de estar conduzindo os momentos de oração, e então foi que eu busquei o apoio vocacional na paróquia, que tem as Filhas de Amor Divino, que fazem um trabalho vocacional, né, dentre outros trabalhos pastorais lá em Santa Cruz. E aí pronto, fui acompanhado. Depois os próprios padres também, né, da própria paróquia, foram realizando um acompanhamento, de modo que no ano de 2011 participei dos encontros vocacionais no Seminário de São Pedro, e no ano de 2012 realmente ingressei. Nesse período, desde esse período, né, também fui acompanhado pelo meu diretor espiritual, Padre Vicente Fernandes, que é o atual pároco de Santa Cruz. E assim a caminhada foi se desenvolvendo no seminário. Tivemos a oportunidade de realmente ter amizades maravilhosas, né? Inclusive o Padre Tiago, nós tivemos muitas missões juntos, né? Muitas tarefas formativas de missão de muita coisa. E também os outros padres da nossa turma, com cada um a partilha é muito boa, muito específica, né? Então, verdade. Estar aqui hoje é um motivo de gratidão. Com certeza. E aí eu vou pedir para o Padre Tiago falar. A gente sabe que o Padre Janaílson, justamente, ele já estava falando, né? Que vocês, quando, digamos, foram chamados, né? Essa vocação, mas não é uma coisa assim, digamos, de sopetão, né? É uma coisa que tem um discernimento, inclusive até o dia da ordenação sacerdotal, né? De vocês. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho que é trilhado aí pelo seminarista, desde os encontros vocacionais, né? Que ele ainda nem é seminarista, né? Ele tá ali para tipo um aspirante, né? Vamos dizer assim, né? Um aspirante ao seminário, para poder discernir aí a sua vocação e ter esse caminho rumo ao sacerdócio. O discernimento ele deve acontecer durante toda a formação. É muito importante sempre se colocar, né, diante dessa interrogação. O que o Senhor quer? Né? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor deseja que, né, eu realize, né, enquanto cristão, enquanto
homem na sociedade, no mundo. E já me perguntam, né, alguns jovens me perguntam, como é que se faz, o que é preciso, já tem que ter certeza, né? Eu digo, bom, a gente nunca tem certeza da vocação até a confirmação da igreja. Então, em primeiro lugar, se você tem esse desejo, reze, né? Converse com seu padre de paróquia, né? Diga da sua vontade, do seu desejo, vá rezando com ele, né? Padre Janeus teve a oportunidade de ter as irmãs lá em Santa Cruz, outras paróquias têm também. Então é importante rezar, né? Fazer esse primeiro discernimento e, se for realmente se confirmando, for realmente se percebendo, né, chamado por Deus, junto com o pároco, com o padre do lugar, né, dizer que quer fazer os encontros, que quer conhecer o seminário, e aí ele vai procurar, né, o reitor e dizer que tem um candidato. O reitor vai passar então as datas dos encontros. Hoje, no seminário, são 2 anos de encontro de discernimento, né, de encontros vocacionais. Então o candidato participa desses 2 encontros e pode ser chamado no final desses 2 anos, ou dependendo, às vezes por conta da idade, né, por ser muito novo ou por alguma outra questão, o reitor, não, vamos repetir a experiência, né? Não vamos chamar agora não, né? Vamos dar um pouco mais de tempo. E aí, uma vez, né, se o caso for chamado, ingressa no seminário e passa 10 anos na formação, né? É o tempo atual, 2 anos de propedêutico, são matérias introdutórias, português, história, né, também doutrina da igreja. Depois são os 3 anos de filosofia, né, e 4 anos de teologia em seguida, que são as faculdades, né, o curso superior. E durante todo esse estudo, morando no seminário, né, estando lá, tem as orações, tem, né, os momentos de espiritualidade, tem toda a dinâmica própria, né, o calendário próprio do seminário. Sim. E durante todo esse tempo, né, nós vamos rezando, refletindo, se percebendo e confirmando a nossa vocação, né? Durante esse período nós participamos nos finais de semana, em outros momentos em outras paróquias, né, conduzindo momentos de oração. Nas nossas férias nós participamos juntos às nossas paróquias de origem, também ajudando, auxiliando. E tudo isso vai confirmando se de fato, né, é nosso chamado, se aquela é nossa missão, ou se Deus ele está nos chamando para outra coisa, né? Então o discernimento é muito importante, né? Se de fato nós nos percebermos chamados, né, se a igreja também assim o fizer, né, o processo ele vai acontecendo de forma bem natural, gradual. Nós vamos crescendo, amadurecendo, né? É importante sempre ter o coração aberto, né? Nós entramos muitas vezes com uma vontade, um pensamento, um jeito, mas o seminário ele vai nos moldando para aquilo que é a necessidade de Cristo, a necessidade da igreja, né? A vontade de servir é a mesma, mas como nós vamos amadurecendo e crescendo, nós vamos dando conta de que a missão ela é muito maior do que aquilo que nós imaginávamos no começo. E aí, né, a grandeza, né, que é o ministério sacerdotal. Então, mas se for realmente chamado de Deus, mesmo diante dessa grandeza, não se deve ter medo, né? Deve se abraçar com coragem, né? Assim como Cristo, né, se entregou, se doou por todos nós. Com certeza. O Padre Janailson quer complementar algo? Realmente, nessa perspectiva que o Padre Tiago fala, é todo um processo, né? Nós passamos por várias etapas, desde o período vocacional, desde a realização das faculdades, né, dos cursos que nós fazemos, da filosofia e da teologia. E é um período, achei muito interessante, Padre Tiago, quando o senhor falava sobre isso, né? É um período de discernimento, todo o período formativo, né, até que o bispo realmente confirme a nossa vocação. Estamos ali discernindo, estamos ali refletindo,
e vendo, rezando, recebendo todo aquele acompanhamento do seminário, para que a gente possa de fato dar uma resposta satisfatória, não é, e convicta para o próprio Deus, não é, e para o povo de Deus, daquele trabalho que desejamos realizar em prol da salvação de todos, né, pelo bem de todos, de toda a igreja. Então o Padre Tiago trazia realmente este ponto, né, o bem da igreja, o que é que a igreja hoje espera de nós. E Sim. justamente este processo formativo, ele vai ajudando o jovem a entender, né, que o que a igreja está esperando de nós hoje e em que ponto vamos poder estar contribuindo com o povo de Deus a partir deste processo que nós vivenciamos de preparação no próprio seminário. Sem dúvida. Padre Janailson e Padre Tiago, vocês continuam aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo. E você que está na sintonia do bem, não sai da Rádio 91. É rapidinho e a gente volta já.